O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com o qual eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as tiranizam e os grandes as oprimem. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mais um domingo e aqui estamos. Os efeitos da pandemia não foram extintos, mas diminuíram bastante. E que bom que estamos tendo maiores possibilidades de comparecer à Santa Missa. Às vezes é até necessário fazer um repasse de alguns pontos essenciais, porque pensamos que todos já sabem ou já entendem o porquê. Por exemplo, por que é necessário comparecer à Santa Missa aos domingos? Muito frequentemente, pessoas me procuram perguntando o porquê e dizendo: Padre, eu nem sempre vou aos domingos, mas toda terça-feira eu vou, toda quinta-feira também vou. Que bom que você vai toda terça-feira em tal lugar ou toda quinta-feira. Ótimo. Porque a missa do domingo tem o mesmíssimo valor que a missa da semana. Sempre foi assim, não estou inventando nada não. Toda missa tem valor infinito. Não é exagero não, a palavra é essa mesmo, infinito. Vou já explicar por quê. O preceito da missa aos domingos é pela superioridade que o domingo tem sobre os outros dias da semana. O domingo é tão importante para nós cristãos, mas tão importante que a igreja preceitua participar da missa inteira aos domingos. Não sei se está claro isso. A missa tem o mesmo valor em qualquer dia, hora e lugar em que for celebrada. O que muda não é o valor da missa, que é sempre o mesmo, mas do dia. E por que o domingo é o dia mais importante para nós? Eu acho que vocês sabem, né? Porque no domingo Jesus Cristo ressuscita. Quando Ele ressuscita, nossa, tanta coisa boa nos são garantidas, tanta coisa boa acontece. Quando Ele ressuscita, Ele vence o inferno, vence a morte e nos franqueia, nos garante a salvação eterna. Todo mundo aqui quer ser salvo. Ninguém quer ir para o inferno. Acredito que não. Eu não quero. Isso é garantido pela ressurreição de Jesus. E só a ressurreição, porque antes houve morte. Porque se ressuscitar é viver de novo, e realmente é,
É porque antes houve morte. Não se pode separar a morte de ressurreição, não. São etapas de um mesmo processo. Então, eu estou começando a pregação de hoje com essa colocação, pela razão que eu já disse. Muitas pessoas criaram o excelente hábito da missa aos domingos, mas às vezes talvez se perguntem por que aos domingos. Aproveite e faça esse lembrete, essa recordação. Até porque essa consciência ajuda a eliminar o peso de uma obrigação. Eita, hoje é domingo, se eu não for, vou ficar com a consciência pesada, eu tenho que ir, eu vou logo de manhã, porque fico livre o resto. Quer dizer, não encarem a missa dominical como uma obrigação pesada, como um fardo. Porque se vocês encararem dessa forma, logo, logo vão desanimar, vão desistir e acaba sem vir mais. Como tem gente que diz, não, rezar eu rezo em casa mesmo. Como se a missa fosse apenas uma reza. E não é só uma reza, é muito mais do que isso. Muito mais. Ela tem valor infinito. Em poucas palavras, tenho dito aqui diversas vezes, a missa é o tornar presente do sacrifício da cruz de Jesus. É muito frequente as pessoas conversarem comigo, enaltecendo o momento da comunhão. Eu não posso ficar sem a missa porque preciso me alimentar de Jesus. É só isso. E eu digo, é essencial alimentar-se de Jesus. Mas o papel número 1 da missa não é esse. Esse vem depois. O papel número 1 é nos fazer participantes da oferta que Jesus fez de si ao Pai, como sacrifício de salvação, de expiação de nossos pecados. Gente, é isso. A gente usa uma palavrinha, alguns conhecem, outros não. Essa palavra é transubstanciação. Palavra comprida, mas é fácil aprender. Transubstanciação. Transformação. Transformação da substância. Daí transubstanciação. Pão e vinho se transformam em outra substância. Essa outra substância é o corpo e o sangue do Senhor. E por que é que a transubstanciação acontece separadamente? Primeiro se consagra o pão, depois o vinho. Até isso tem uma razão de ser. Pão e vinho são consagrados separadamente, exatamente para mostrar o que aconteceu na cruz. Corpo e sangue separados, porque na cruz Jesus derramou todo o seu sangue. Um sacrifício completo e perfeito. Tanto é que o soldado, quando cravou o lado de Jesus, saiu sangue e água. Não tinha mais sangue, começou a sair a linfa, que parece com água. Aquele líquido incolor. Pois é. Então a consagração separadamente de pão e vinho expressa que naquele momento está presente Jesus sacrificado, Jesus crucificado, como vítima de nossos pecados. Isso é muito mais profundo, eu tinha muito mais o que dizer aqui, mas o tempo é escasso. Então você participar da missa é oferecer ao Pai o sacrifício de Jesus na cruz. E você termina se oferecendo com Jesus ao Pai, fica uma oferta só. Por ter havido essa transformação, é que depois você tem o pão celeste para se alimentar. Porque sem haver a transformação, continua só pão de trigo. Não passa disso. Então são verdades que parecem abstratas demais, teóricas demais, mas não são não. Nossos avós, bisavós e até nossos pais também, em certa medida, se alimentaram dessa espiritualidade. E nós hoje temos tanta facilidade para compreender, tudo em língua portuguesa, missas com hora para escolher, 7 da manhã, outros horários, várias igrejas, e ainda fazemos 1000 dificuldades para participar de uma celebração, certamente porque não compreendemos ainda a grandeza de uma missa.
Eu resumi demais aqui, porque o tempo não permite me estender muito. Mas lembrem que um dia ouviram isso, e quem não ouviu, procura pensar a respeito, procura meditar. Temos a internet aí para facilitar tanta coisa, e para atrapalhar também. Tem que saber usar, não é? Tem que saber usar. Hoje no Evangelho, 2 apóstolos perguntam a Jesus. Perguntam não, eles pedem. Não foi pergunta, foi um pedido, foi uma prece. Senhor, gostaríamos de ocupar posição de honra na tua glória. Então Jesus fica surpreso com essa prece, olha para eles e então diz: vocês por acaso vão aceitar beber o cálice que devo beber? Vocês vão aceitar o batismo que eu vou receber? O que é esse cálice e o que é esse batismo? Porque àquelas alturas, Jesus já tinha sido batizado por João Batista. Então, quando ele fala em batismo, ele não está se referindo aqui ao batismo de João Batista, não é? Então, que batismo é esse? Que cálice é esse? É muito fácil de entender. A palavra batismo significa mergulho, imersão. Significa isso. Cálice expressa sofrimento, obstáculo, adversidade. Então Cristo pergunta: vocês aceitam mergulhar no sofrimento que eu terei de enfrentar? Está claro agora, né? E os dois respondem: podemos. É muita prontidão, viu? Mas, padre, eles sabiam que era tudo isso? Sabiam. Sabiam sim. Era muito corrente entre os judeus daquele tempo esse conceito de batismo e também de cálice. Beber do cálice de alguém significa mergulhar, ser solidário com o sofrimento de alguém. Hoje não se pensa assim, é claro. Mas a expressão naquele tempo significava isso. Eles responderam: podemos. Aí Jesus confirma: realmente, vocês vão beber do meu cálice, sim. Vocês serão batizados com o meu batismo. Ou seja, vocês vão participar do meu sofrimento. Vão mergulhar na cruz, que eu também vou receber. Mas quanto a essa questão de ocupar posição de honra a meu lado, isso não é meu papel. Aí a gente pergunta: ora, Jesus não podia conceder o que os apóstolos pediram? Podia sim, evidentemente que podia. O que ele quer dizer é o seguinte: no momento presente, não é minha função conceder esse lugar de honra. É preciso que antes vocês atravessem, mergulhem nos obstáculos para se confirmar na união com meu Pai, com Deus, e só depois então serem dignos de usufruir dessa glória. Isso é uma lição para nós hoje, concretamente falando. É normal que diante de muitos obstáculos, de muito sofrimento, tenhamos uma sensação de abandono, de desamparo, como Jesus também sentiu essa sensação, né? Mas é importante entender o seguinte: para vencermos a desgraça, para vencermos o sofrimento, é preciso perseverança, é preciso fé. Sem essa fé, sem essa perseverança, você não ganha. Você não sai vencedor. Mas, padre, por que é que tem sempre que haver esse lado de sofrimento, de penitência? Por quê? Ora, porque o mundo faz oposição a Deus. Quem é muito amigo do mundo não consegue usufruir da amizade com Deus. E romper com o mundo, romper com o que você está acostumado, sempre foi difícil. É esse difícil de ruptura com o mundo e com o pecado que significa sofrimento, porque é difícil. Então, sem vencer os obstáculos, sem passar pelos obstáculos, sem passar pela dificuldade, você continua um fracassado. Você continua um fracassado.
É dessa forma que a gente vê um sentido no sofrimento. Não é que você agora vai procurar sofrer. Não, não faça isso. Mas quando o sofrimento chega, você tem uma chave que dá um novo significado para ele. Jesus desejou para nós a felicidade, a vida eterna. Teve que pagar um preço, derrotar a Satanás, e derrotou. Foi fácil? Dificílimo. Morte de cruz. Morte de cruz. Então, com cada ser humano que adere a Jesus, não é diferente. Ele precisa saber mergulhar nos obstáculos, nunca perder as esperanças e entender que sem batalha, que sem luta, não tem como haver vitória. Não tem como. Não é que a Igreja Católica vive pregando o sofrimento para todo mundo. Não é isso que ela faz. Nunca foi. Que já ouvi algumas pessoas revoltadas dentro das aflições que passaram ou que passam, vindo me dizer isso. Não, o discurso da fé católica não é discurso de sofrimento, de você correr atrás da dor. Não. Pelo contrário, é um discurso de vida e vida feliz e vida eterna. Mas ela também explica, assim como Jesus, que é preciso saber participar do batismo de Jesus e do seu cálice. É preciso saber entender que é preciso, assim como Cristo fez, mergulhar no sofrimento para destruí-lo pela graça de Deus, pela ressurreição. Falar é muito fácil, é muito cômodo, mas quando você está com um sério problema a ser vencido, aí, olhe, cada um sabe no sapato aperta. Isso vale para mim também. Não sou super-homem, não. Para mim é pior do que para vocês. Porque em cima de mim, Deus fará uma cobrança muito maior, porque eu recebi mais. Então não estou falando como quem faz pouco caso das dificuldades que vocês passam. Muito pelo contrário. Eu conheço perfeitamente bem a aflição de muitas pessoas. Questões de doença, desemprego, crise no casamento, famílias marcadas pelo consumo de drogas. Nossa! Mas são tantas aflições. O que não se pode é perder de vista que nossa meta é Jesus Cristo. Aliás, a segunda leitura de hoje, a carta aos Hebreus, está dizendo: aproxime-se com muita confiança de Jesus Cristo, porque Ele é um sumo sacerdote. Ou seja, aquele que nos liga com o Pai Celeste. Ele é um sumo sacerdote que compreende muito bem nossas fraquezas, porque ele sentiu também quando esteve aqui nesse mundo. E é verdade. Jesus sentiu fome, cansaço, sensação de ser enganado. Nossa, tanta coisa, mas tanta coisa. Por ele ter passado por tudo que nós passamos, ele compreende nossos anseios e dificuldades e intercede com insistência diante do Pai Celeste. Assim também é o Padre. O Padre é mortal como vocês também são, enfrenta problemas muitos como vocês também enfrentam, e é exatamente por isso que ele tem sensibilidade com os problemas que o rebanho também amarga, porque ele faz parte daquela situação também. Então vocês compreendam na expressão bíblica o que significa receber o batismo. Significa participar, mergulhar numa situação determinada. Beber do cálice, ser solidário com o sofrimento, como forma de vitória, de santificação. É por isso que o sacramento de nosso renascimento para Deus chama-se batismo. Porque quando somos batizados, nós somos mergulhados na vida nova que o Cristo trouxe. Essa água que é derramada na pessoa expressa exatamente essa vida nova que recebemos quando somos regenerados pela graça de Deus. Nós mergulhamos na vitória de Jesus. Todo aquele que é batizado, aquele que é cristão, tem a semente da santidade, a semente da vitória. Compete a ele desenvolver ao longo de sua vida essa graça recebida. Então não esqueçam disso não. Tentei falar muita coisa em poucas palavras, começando pela grande importância da Santa Missa. Daí porque ela deve ser bem celebrada, bem organizada e mais pormenores. E entender também o que significa
essa pregação de Jesus, onde é importante saber participar de sua cruz para com ele também ressuscitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.